Bom dia, irmãos. Sempre a satisfação estarmos aqui na casa de Deus, né? Para podermos louvar e bendizer o teu santo e precioso nome. Dando continuidade aí, portanto, à série de mensagens do livro de Lucas, né? Vamos abrir nossas Bíblias aí, por gentileza, em Lucas, capítulo 18. Os versículos são de 35. Cadê? Jesus. De 35 a 42. Está aqui. Lucas capítulo 18, versículos de 35 a 42. Vamos orar inicialmente? Vamos dar glória ao Senhor, pedir iluminação a Ele. Oremos. Grandioso Pai, Deus de misericórdia, estamos aqui na sua casa tão somente para louvar e bendizer o teu santo e precioso nome. Agradecemos a oportunidade de podermos estar desfrutando da sua palavra, de termos a liberdade de cultuá-lo aqui em nosso país. Que o Senhor possa estar esclarecendo-nos, abrindo nossa mente, que seja de grande aprendizado para todos nós. É o que te pedimos e te agradecemos, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Todos encontraram aí? Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43. Vamos ler alternadamente, eu lerei os versículos ímpares, né? E os irmãos aí, por gentileza, leiam os versículos pares. Então está assim, ó. Aconteceu que se aproximavam ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho pedindo esmolas. E ouvindo o tropel da multidão que passava, perguntou o que era aquilo. Anunciaram-lhe que passava Jesus, o Nazareno. Então ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E os que iam na frente o repreendiam para que se calasse. Porém, cada vez gritava mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então parou Jesus e mandou que lhe trouxessem. E tendo ele chegado, perguntou-lhe: Que queres que eu te faça? Respondeu ele: Senhor, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: Recupera a tua vista, a tua fé te salvou. Todos. Imediatamente tornou a ver, o seguia glorificando a Deus. Também todo o povo, vendo isto, dava louvores a Deus. Vou passar aqui. Está passando aí? Vamos lá, então, como o reverendo Fábio já, inclusive, né, adiantou aí parte do nosso, parte da parábola que está falando acerca aí da cura do cego de Jericó, nós temos aí dois evangelhos que são paralelos. Então, temos aí Mateus 20, de 29 a 34, e Marcos de 10, capítulo 10, versículos de 46 a 52. Com relação a tudo isso, né, que nós podemos ver, temos aí exatamente uma parte da Bíblia muito conhecida, né, um texto muito conhecido, só que três evangelistas falaram de forma diferente, um pouquinho diferente, deram aí exatamente uma conotação um pouquinho diferente um dos outros. Vamos ver então acerca do que nós acabamos de ler. Em Lucas, capítulo 18, versículos de 35 a 43, percebe-se que Jesus está chegando a Jericó, né? Então, na verdade, né, nós vamos ver nos dois outros evangelhos que há a menção de que ele está saindo de Jericó. Então, tínhamos ali, né, a Jericó antiga e a outra Jericó, tá, que tinha a distância mais ou menos de 1,5 km, que tinha sido uma outra cidade construída ali por Herodes. Então, nesse primeiro momento, né, vimos aí exatamente o detalhe de que,
na verdade, estariam ali os cegos, né, ou o cego que, né, estava ali no meio daquelas duas cidades, uma vez que no Evangelho de Lucas, conforme podemos perceber, ele menciona apenas um cego. No entanto, o ponto base, né, o ponto chave aí exatamente desse texto é tão somente o clamor. Então, esse cego, né, que nós vamos ver aqui no Evangelho de Marcos, ele é até identificado como Bartimeu. O clamor é a parte-chave e o fato, né, de Jesus perguntar o que ele queria que fosse feito ali naquele momento. Já com relação aos dois outros evangelhos, Mateus 20, de 29 a 34 e Marcos 10, de 46 a 52, vou ler rapidamente os dois outros para a gente, né, fazer aí a ligação. Então, primeiro Mateus 20, de 29 a 34, rapidamente, eu vou ler aqui e os irmãos acompanhem por gentileza. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que dois cegos, olha aí, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou e perguntou: que queres que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Conduído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e foram seguindo. Vamos agora ao Evangelho de Marcos, segundo Marcos. Marcos capítulo 10, versículos de 46 a 52. E foram para Jericó. Quando ele saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, cego, mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. E ouvindo que era Jesus, o Nazareno, pôs-se a clamar: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele cada vez gritava mais: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Parou Jesus e disse: chamai-o. Chamaram então o cego, dizendo-lhe: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. Lançando de si a capa, levantou-se de um salto e foi ter com Jesus. Perguntou-lhe Jesus: que queres que te faça? Respondeu o cego: mestre, que eu torne a ver. Então Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E imediante tornou a ver, seguia a Jesus estrada afora. Então, como nós vamos perceber, fazendo a comparação entre esses dois evangélicos, olha aí, Mateus menciona, né, que Jesus estava saindo de Jericó, da mesma forma que no Evangelho de Marcos. Mateus menciona que são dois cegos, né, que na verdade estão fazendo o clamor a Jesus em função, né, da cura ali da sua visão. Em Marcos, ele da mesma forma que em Lucas menciona apenas um cego e fala o nome dele, né, Bartimeu, filho de Timeu. No entanto, nos três evangelhos, o que acontece é a figura do clamor, a figura do pedido, né, do chamamento a Jesus acerca, né, daquela deficiência física que os cegos tinham. E Jesus, né, pede para que eles se acheguem, né, a fim de que sejam curados. Com relação a esses fatos, né, nós podemos perceber que tem um ponto base, né, tem um ponto comum entre esses textos, que é tão somente o clamor e a pergunta que Jesus faz no versículo 41, né, de Lucas: que queres que eu te faça? O que Jesus está querendo, né, falar a esses cegos, ou, né, a um desses cegos, acerca dessa pergunta? O que ele está querendo falar? Exatamente, está querendo ter um contato maior com eles. Há algum tempo, nós temos aqui na nossa igreja uma preocupação, né, de que
os irmãos se acheguem mais a Jesus. De que forma? Aumentando, né, exatamente o tempo, né, devocional com Deus. Porque muitas das vezes, né, nós chegamos aqui apenas nos domingos pela manhã e pela noite. Alguns, né, participam à tarde aí, né, das sociedades, e a semana toda nós não temos mais esse contato, né, como igreja, aqui templo, no templo, igreja somos nós, né? E aí teve-se a preocupação da criação dos pequenos grupos, né, uma série de mensagens, né, oração, movimento da alma, que nos despertou exatamente para isso. Fato, né, da pregação do reverendo Fábio aí também, há 2 domingos, acerca, né, daquele convite para que você se assentasse, né, na cadeira e tivesse um contato maior com Deus, um contato maior com Cristo, fizesse a sua devocional, colocasse essa devocional como primeiro plano em sua vida. Isso é fundamental. Quando você tem essa experiência com Cristo, né, de se achegar a Ele, muitas coisas mudam em nossas vidas. Nós temos uma série de coisas para fazer durante a semana. Temos mesmo. Mas se não colocarmos Jesus Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, tudo vai ser prioridade. Tudo vai ser prioridade. Então, o que nós devemos fazer? Ter em mente, nunca esquecer, inculcar a palavra de Deus em nossas mentes, tê-lo em primeiro lugar, que Ele seja o nosso universo. Assim, a primeira coisa que você tem que lembrar no dia é exatamente que o fato de você ter conseguido abrir os olhos, ter levantado da sua cama, ter ido, né, tomar o café, ao seu emprego, isso é milagre de Deus. Então, se nós colocarmos, né, como prioridade em nossas vidas, a busca, né, pelo Evangelho, a busca por estarmos em contato direto com Jesus Cristo, a gente consegue encaixar isso sim na nossa vida, né? Acordando mais cedo, na hora do almoço, né, do trabalho, voltando para casa na condição, à noite, separando um tempo para falar com Deus. Isso aí não vai fazer com que a gente fique mais cansado, né? A gente deixe de dormir. Esse é o pedido, esse é o clamor, primeiramente, do cego e exatamente ali a situação na qual Jesus Cristo, né, espera esse contato, espera essa ligação, não só daquele cego, mas como nós, né, de forma geral. Nesse sentido, né, nós podemos observar também no Evangelho um detalhe super importante, que o cego não era cego de nascença, né? O texto, né, diz que ele pede a Jesus que recobre, né, vamos dizer assim, a sua vontade, que ele volte a enxergar novamente. Quantos de vocês não conhecem uma pessoa que se desviou da palavra de Deus por algum motivo? Quantos de vocês, né? Muitos. Eu tenho lá, por exemplo, no trabalho, uma série de pessoas que se dizem afastadas, né? Afastadas de Deus, afastadas do Evangelho. Assim, pessoas que contribuíram, inclusive, para que eu, né, tivesse ali uma visão ao caminhar com Cristo, e hoje estão desviadas. Um amigo, né, que fazia parte de você está tendo mais, uma iniciativa muito legal da Igreja Batista, que é chamada Madrugada do Carinho, né? As pessoas iam, levavam alimento durante a madrugada, né, para os mendigos, essas coisas todas. Ele hoje não está mais no Evangelho. E assim, é incrível, né, essa situação, porque ele era tão entusiasmado com a palavra de Deus, né, falavam de uma forma tão eloquente, né, sempre, né, dando aquele caráter de uma visão
de que o evangelho, de fato, né, é o melhor caminho. No entanto, hoje, não está seguindo mais os passos de Jesus. E aí a gente se pergunta, o que fez esfriar, né, o que fez esfriar esse primeiro amor? Gente, se nós não temos um contato contínuo, né, com Cristo, as coisas vão se esfriando, vão caindo no esquecimento, né? A gente costumava, inclusive, dizer, né, até com esse amigo, que o ângulo, né, quando a gente começa ali no desvio, no primeiro momento pode parecer muito pequeno, né? Besteira, né? O que tem? Não tem isso aí? O que tem? Mas, com o passar do tempo, né, as distâncias vão ficando cada vez maiores. E aí, quando você vai ver, vai perceber, todas aquelas coisas que você, né, mencionava, você tinha ali o fervor no coração, o evangelho que brotava de forma entusiástica em você no início, hoje você nem mais menciona, não quer nem mais saber com relação a isso. Então, quando você se vê, né, numa situação na qual tem alguma deficiência, tem alguma situação que o está impedindo, muitas das vezes é nesse momento que você busca a Deus, busca a Cristo. E aí, nós estamos vivendo um tempo em que a oportunidade, né, de estarmos com Cristo é cada vez maior. Imagine as pessoas que não tinham a Bíblia escrita. Olha como que elas faziam, né? Olha que aquele tempo, então, era bem mais fácil. Hoje não, Hoje você pode buscar qualquer coisa na internet, né? No smartphone, a Bíblia. Quantas traduções nós temos aí com relação à Bíblia, né? E antes até mesmo de Jesus Cristo, como se chegava a Deus, como tínhamos ali a oportunidade de estarmos seguindo a Deus. Tínhamos que, na verdade, se achegar a Ele por meio de outras pessoas, antes de Jesus Cristo. Lembra como era feito, né, antigamente, como que as pessoas se achegavam a Deus, levavam seus pedidos por meio de sacrifícios. Vamos ver na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 14, como era feita, né, a chegada, a partir, né, por meio do sumo sacerdote. Livro de Hebreus, carta aos Hebreus, capítulo 9, versículos de 1 a 14. Eu lerei, os irmãos acompanhem aí por gentileza. Ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Com efeito foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estava um candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, a vara de Arão, que floresceu, e as tábuas da aliança, e sobre ela os querubins da glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. Dessas causas, todavia, não falaremos agora pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, assim, preparado continuamente, entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo, querendo com isso dar a entender o Espírito Santo que ainda o caminho santo lugar não se manifestou enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. É isto uma parábola para a época presente, e segundo esta se oferecem tanto dons como sacrifício, embora este, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que preste culto, os quais
não passam de ordenanças da carne baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções impostas até ao tempo oportuno de reforma. Quanto, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens, já realizados mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, que quer dizer, não desta criação, mas por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Não por meio, melhor dizendo, de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Então, a partir da redenção de Jesus Cristo, não temos mais essa necessidade, né, de precisar de qualquer outra pessoa, senão apenas Jesus Cristo, para nos achegarmos a Deus. E aí, ser curado é importante nessa perspectiva? Até serviu de link aí, no caso do cego de Jericó, para que ele visse nesse ato, né, a glória de Jesus e passasse a segui-lo. No entanto, né, claro que sim, o fato aí dele ter sido curado, mas você pode passar a eternidade ao lado do seu mestre, a ser justificado por ele, isso sim é infinitamente melhor. E aí, eu lembro que no capítulo 17, né, a pregação inclusive do Robério, falou acerca, né, daqueles leprosos que foram curados. E aí você se recorda daqueles 10, quantos voltaram para agradecer? Lembra quantos foram? Né? Isso aí. Né? E aí como que nós podemos verificar? Que por mais que Cristo possa fazer milagres na sua vida, se você não abrir os olhos, né? Se você não exatamente ter esse contato, buscar Jesus a todo momento, colocá-lo em primeiro lugar na sua vida, você vai continuar cego. Você vai continuar cego toda a vida. Ele quer que você clame a Ele, busque a Ele, que tenha a confiança de um filho para com um pai. O que acontece geralmente, né? Há certas fases de nossas vidas que a gente pode perceber, assim, como que a criança é dependente, né, do pai. Quando criancinha, né, tudo tem ali, exatamente, né, a dependência do pai. Nasceu, né, só chora, né, só pede, não fala, não pergunta, não diz claramente o que quer, começa a chorar, você vai, né, por eliminação. Primeiro, dá comida, não parou, né, é verdade? Dá remédio para cólica, né, não parou, vai fazendo, né, pula, né, bota na barriga. E aí, fica até difícil para o médico diagnosticar o choro, né? Aí com a experiência vai passando. Aí, ó, cresce um pouquinho, começa a falar. Aí, ó, quero iPad, né? Quero computador, né? Quero a bicicleta. Olha aí, né? Começa já, né? Daqui a pouco, o que a gente pode perceber? Ó, fica um pouquinho mais velha, né? Começa a achar que as suas opiniões devem prevalecer, né? Então, os filhos com relação aos pais, acham que tudo é certo, né? Costumo dizer que quanto mais a gente cresce, né, a tendência de nós irmos crescer é perceber que a gente não sabe, na verdade, nada. Então, quando está ali adolescente, pô, sei de tudo, né? Sei de tudo. E aí a gente vai crescendo, percebe que, na verdade, a gente não sabe nada. Muitas das vezes nós tomamos decisões
que realmente, né, poderiam ter sido diferentes nas nossas vidas. E é isso que Deus quer, que nós coloquemos a confiança tão somente nele. Tudo que nós façamos, vamos colocar primeiro nas suas mãos. E aí a gente vai ficando mais velho, né? A gente começa a perceber que a dependência fica cada vez maior, tá? Então, o filho que de repente, no primeiro momento ali, estava ali na dependência do pai, né? Quando a gente vai passando como pai, né? Como mãe, a gente vai vendo que também depende do filho. Mas com Jesus Cristo, isso não acontece. Em qualquer idade que nós estejamos, a nossa dependência é tão somente única, suficiente a partir dele, né? Não temos, assim, né, vamos dizer assim, gerência nenhuma sobre as nossas vidas, se nós formos observar, tá? Se for da vontade de Deus, né, ele vai fazer com, muitas das vezes, né, a nossa segurança no emprego, nossa segurança, né, de termos aí a casa própria, isso tudo pode se esvair. Então, por isso, que quando colocamos nossa confiança unicamente em Deus, e não nos homens, e não em nossas atitudes, e não em nossa gerência própria sobre o rumo de nossas vidas, quando essas coisas acontecem, esses percalços das nossas vidas, nós podemos verificar a mão de Deus agindo sobre nós. E não nos desesperarmos, não termos ali exatamente aquela autossuficiência de que eu posso. Eu fazendo desse jeito aqui, ó, vai dar tudo certo. Vai dar nada. Se não for Deus ali para orientá-lo, se não for Deus à frente de todas as suas ações, de nada vai adiantar. Por mais, vamos dizer assim, claras as oportunidades que elas possam parecer. Não vou nem falar o nome dele aí, né? Pessoa aí, renomado empresário, né? Perspectiva aí de ser um dos 3 mais ricos homens do mundo, né? Agora no ano de 2016, 2017, a gente conhece a história, né? Se não pautarmos nossa direção no Evangelho, na palavra de Deus, gente, tudo pode ser perdido. Quem imaginaria acontecer isso com a pessoa? Quem imaginaria? Então, vamos procurar exatamente ter, em primeiro lugar, o Senhor como mestre das nossas ações. Com relação ainda, né, a tudo isso que nós dissemos, o que em nossos dias atuais tem tentado calar o nosso clamor a Deus? O que tem feito com que não nos acheguemos mais ao nosso Criador? Inúmeras são, vamos dizer assim, as coisas que podem nos afastar de Deus. Aqui no caso do cego em Jericó, quem era? População, ó. Todo mundo botando areia. Ih, cala a boca, né? Não é verdade? Todo mundo botando, cala a boca, não fala nada não. Deixa ele caminhar, ó. E ele clamando: Senhor, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E a população, aí, não vai te ouvir não. O que aconteceu com aquela mulher que estava ali, né, sofrendo por um fluxo de sangue há 12 anos? População, ó, ninguém se deixava chegar, né? As pessoas estão ali, ó, impedindo que você se achegue ao mestre. No entanto, ó, ela nem aí, ó, só de eu tocar nas suas vestes é o suficiente para que eu fique curado. E aí, o que está te afastando aí de Cristo, de clamar com Ele, de ter uma intimidade com Deus? Porque a gente só tem intimidade quando conhece a pessoa, quando se achega à pessoa, né? Muitas das vezes o trabalho, o cansaço, né, os afazeres do dia a dia nos fazem não ter o contato com a própria família, né? Eu tenho esse defeito, né?
chegar, ficar quietinho, não conversa com ninguém, né? E aí eu percebo que isso afasta mesmo as pessoas. Tem que melhorar, mas nunca melhora, né? E aí, amigos, né? Tanto tempo, a gente não fala mais. Facebook, assim, Facebook, mensagem. Eu recebo uma série de mensagens. E aí, Claudinho, como que tá? Eu, pô, beleza, não falo, pum, uma semaninha, pô, esqueci, cara. E aí? Tanta coisa para resolver, tem que fazer, né, montar material, não sei o quê. Então, isso não pode ser também um empecilho de não nos achegarmos a Jesus. Se isso acontece com as pessoas que estão ali ao nosso redor, imagine com Jesus Cristo, né? Que muitas das vezes você deixa de lado, você não tem essa preocupação de dedicar um momento devocional a Ele. Com relação a isso, vamos fazer um desafio. Vamos tentar, em todas as decisões que nós tivermos que tomar, vamos colocar em primeiro plano, tá? Essas decisões aos pés de Jesus. Vamos buscar, né, Ele em primeiro lugar. Vamos colocar exatamente Ele como direção, orando, tá? Tudo que nós formos fazer, tudo. A relação entre nós e Deus é uma relação entre pais e filhos. E deve ser baseada no diálogo, na confiança, no amor, no carinho. Um filho que seja educado deste modo, com certeza confiará no pai e lhe pedirá tudo de que necessita. Ele não temerá aproximar-se de seu pai, pois sente-se à vontade para contar-lhe todas as necessidades. E o que vemos nesse texto aqui, Jesus apresenta o Deus Pai, na realidade concreta da vida do cego, ao lhe perguntar o que deseja que seja feito. É óbvio que Jesus sabia qual era o desejo do cego, né? Contudo, fez com que ele se externalizasse, desenvolvendo nele uma dependência de Deus. Será que temos nos colocado na mão de Jesus Cristo dessa forma, como o cego fez? Creio que não, pois muitas das vezes nos achamos com capacidade de resolver os nossos problemas e tirarmos Deus da posição que lhe é devida em nossas vidas. Mas que posição seria essa? A resposta a essa pergunta é de que a posição do Senhor deve ser a daquela que ocupa o primeiro lugar em tudo que nós façamos. Nosso ego, portanto, necessita ser amortecido para que realmente nos encontremos sobre o senhorio de Deus. E podemos afirmar, como o apóstolo Paulo, já não sou eu quem vive, mas Cristo que vive em mim. Tem uma música, né, que, assim, fala muito a respeito disso tudo, né, bem conhecida de todos nós, que diz, né, que clama exatamente no sentido de que Deus tem que vir em primeiro momento em nossas vidas, que Ele seja o nosso universo. Deus quer de fato que nós passemos a enxergar, Ele quer abrir os nossos olhos, né? No tocante principalmente ao crescimento do seu reino aqui na face da terra. Não que Ele dependa de nós, mas que Ele quer que nós clamemos a Ele para termos um relacionamento maior. Então, desse modo, o desafio é que nós possamos estar disponível a Cristo, que não seja necessário, tá, que qualquer deficiência física sirva de link para que nós nos acheguemos a Deus. Se isso for necessário, Jesus vai fazer, como fez com o cego de Jericó, mas que nós coloquemos Deus em primeiro lugar em nossas vidas, que Ele seja o nosso universo. Que Deus nos abençoe. Amém. Meu universo.
quero dar-te as palavras como gota. Quero que saia um dilúvio de bênçãos da minha boca. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Sejas meu universo, que enchas cada dos meus pensamentos. Que a tua presença e o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Não quero dar-te só uma parte dos meus anos. Te quero dono do meu tempo e dos meus planos. Que sejas meu universo. Não quero a minha vontade, quero agradar-te. Em cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Que sejas meu universo, que sejas tudo que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz em minha janela. Que sejas meu universo, cada dos meus pensamentos. Que a tua presença, o teu poder seja alimento. Jesus, esse é o meu desejo, que sejas meu universo. Que sejas meu universo. Sejas meu universo. Irmãos, nós temos muito para agradecer ao Senhor. E como não fazer referência àquilo que ouvimos, né? O que quer que a gente quer que Jesus faça na nossa vida. Ele nos pergunta, né? Isso é profundo e curioso demais. Ele tem a melhor resposta, mas na prova de querer se relacionar conosco, ele vira para nós e nos pergunta: e aí, o que você quer? A sua resposta é que vai dizer, né? Se entendemos de fato que ele está nos convidando para um relacionamento ou não. Ou se queremos apenas usá-lo para os nossos problemas, né? Ou para resolver os nossos problemas. Bem, e nessa questão de gratidão, mesmo que, por exemplo, os aniversariantes desta semana não tenham pedido mais um dia de vida, Deus concedeu, né? E assim nós tivemos alguns aniversariantes. Seu Erli, é esse moço que está no boletim como Antônio Alves de Almeida. Seu Erli, segunda-feira, está na flor da idade, né? Ontem tivemos aniversário do Felipe, do André e da Aline, e hoje temos 3 aniversariantes, ou 4, né? Mas eu vou dizer 3. João Paulo e o Wallace, né? João Paulo Casanova e o Wallace, e o terceiro é porque é um casal, né? Eduardo e Rose, aí conta um só, né? Não conta 2, por isso que eu falei que eram só 3 aniversários de casamento. Deus abençoe a vida de vocês. Então hoje tem festa em vários lugares, né? Até agora não fui convidado para nenhuma. Mas pelo menos recebemos um convite aqui como igreja. Não é para hoje, é para dia 8 de abril. Wesley e Raquel estão nos convidando para o piquenique da Lara, que vai comemorar seu primeiro aniversário, né? Então vai ser de 9 às 13. A Raquel pede que, se você for,
ao piquenique, que você informe a ela. Então, dê seu nome para ela. Também temos como motivo de gratidão, esta semana tivemos lá o exame de profissão de fé do João Marcelo, foi aprovado, e nós damos graças a Deus por isso. O João Marcelo é o filho do Marcelo e da Cristiane, né? Para quem não sabe, o rapazinho bonitinho que está lá no último banco. Futuro jogador do Vasco da Gama. Eu não sei se eu estou desejando bem ou mal para a sua vida, mas tudo bem. Continua no Bangu. Ou vai para o Barcelona, alguma coisa assim. Então, Deus abençoe, né? Fico muito feliz porque algumas pessoas, não só ele, né? E posso dar 2 testemunhos aqui. O João Marcelo chega ao conselho para fazer seu exame, já tendo lido a Bíblia toda. Isso é entendimento de que a vida do discípulo precisa conhecer. Mas eu quero dizer o segundo, né? O Daniel, filho do Ronaldo e da Kátia. O Daniel mesmo. Com quantos anos tem o Daniel? 13. Chega lá ao discipulado já, alguns dias atrás, já li o Novo Testamento todo, com 13 anos de idade. Isso, né? Quando a ideia de acabar de ler a Bíblia toda agora, já no final do discipulado. Isso é uma perspectiva muito importante que está sendo estabelecida. Então, que Deus abençoe vocês. Qual o motivo de oração, de intercessão? A Jacira pede por sua irmã, a Jandira, porque ela ontem teve um princípio de parto, então vamos orar pela irmã da Jacira. Peço orações também pelo meu irmão, que desde ontem está com febre, urinando sangue, muito vômito. A gente suspeita de cálculo renal, né, porque é um problema da família, mas ele não está nada bem desde de ontem de manhã, quer dizer, desde sexta para sábado, então que vocês orem por ele também. O outro aviso é que está no boletim que hoje tem um intercâmbio da UPH, então o PH de Gianópolis virá aqui à nossa igreja, diz que é às 17 horas, mas não é às 16h30, então para corrigir, a UPH convida os outros homens da igreja para que estejam participando deste momento, né? E assim a gente possa receber os irmãos de outra igreja. Bem, são esses os avisos que tenho. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Encerrando assim o culto desta manhã, logo após nós temos escola dominical. Para aqueles que são cantores, tem ensaio do coral. E se você não é cantor e quiser ficar, é um convite. Agora eu só digo para você que se você demorar a chegar, tem tanta coisa para você aprender, que você vai ter que chegar ajoelhando no milho, né? Então, chega hoje, se for para chegar. E assim à noite a gente também tem as atividades, o culto, né? Que Deus esteja abençoando. É bom ver alguns irmãos de volta, como o nosso querido Tiago. Vão vê-lo de volta, né? Algumas pessoas retornam e faz bem ao nosso coração, assim como a irmã do Marcos Casanova. Está aí. Bom vê-los. Que Deus abençoe. Ok? Vamos orar? Maravilhoso, bom Deus, nós te agradecemos, porque o Senhor tem cuidado de nós em todas as circunstâncias. O Senhor tem respondido às nossas orações, por mais que não sejamos merecedores de tua atenção ou de teu cuidado. E falamos assim porque reconhecemos nossa falha, nossa miserabilidade, nossa incapacidade de servirmos ao Senhor plenamente. Mas, independente de tudo isso, o Senhor tem cuidado de nós e nós te agradecemos. Agradecemos pelo cuidado dado a cada pessoa que completou mais um ano de vida, seu Erli, o Felipe, o Wallace, o João Paulo e o aniversário de casamento do Eduardo e a Rose. Rogamos bênçãos do Senhor para todos eles, para que eles se sintam cuidados por Ti e tenham no seu coração uma gratidão imensa, porque é isso que o Senhor espera de nós quando nos diz em Tua palavra que essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Que o nosso coração então seja grato como uma resposta a esse amor tão cuidadoso, tão generoso demonstrado por Ti. Mas intercedemos, Pai, por aqueles que passam um período difícil, como a Jandira, o meu irmão e tantos outros, né? Temos outros motivos de oração, outras pessoas que estão enfermas. O Senhor as conhece, sabe de suas necessidades e nós oramos por eles, Pai.
pedindo renovo, fortalecimento, recuperação de saúde e, sobre todas as coisas, a manifestação de Tua glória. Ajuda-nos, Pai, para que neste dia, ainda com tantas atividades, a gente possa fazer tudo para glorificar ao Senhor. Dá-nos esse desejo genuíno de coração. É a nossa oração, em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso eterno, bendito e único Pai, o poder, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com você, com sua família, com todo o povo de Deus espalhado por toda a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Vamos cantar um canto de comunhão. Aproveite para dar um abraço no seu irmão que está aí do seu lado, né?